Você sabia que o maior risco para o seu coração pode estar acontecendo justamente enquanto você dorme, sem que você perceba nada? Milhares de pessoas acreditam que dormir é apenas descansar, mas para o sistema cardiovascular, a noite é um período crítico, onde o corpo trabalha intensamente para se recuperar, ou, se não tomarmos os cuidados certos, para sobrecarregar nossas artérias. Hoje, vamos descobrir como transformar o seu sono no seu maior aliado na prevenção de problemas graves, protegendo o seu coração de forma simples e eficaz. Antes de começarmos, se você se preocupa com a saúde do seu coração e quer envelhecer com independência, já aproveite para deixar seu comentário abaixo dizendo de qual cidade você nos acompanha, pois isso nos ajuda a entender melhor quem são as pessoas que buscam viver com mais vitalidade conosco. Muitas vezes, quando falamos sobre saúde cardíaca, focamos apenas no que comemos durante o dia ou no exercício que fazemos pela manhã, mas esquecemos que o coração bate cerca de 100 mil vezes por dia e que o período noturno é o momento em que ele deveria entrar em um regime de poupança de energia. O problema é que, após os 50 anos, o nosso corpo começa a lidar com sinais silenciosos de que algo não vai bem durante o descanso. Você já acordou sentindo um aperto no peito, falta de ar ou com uma sensação estranha de que o coração está acelerado logo ao despertar? Se isso acontece, preste muita atenção, pois esses não são apenas sinais de uma noite mal dormida, mas alertas que o seu organismo envia sobre como o seu sistema circulatório está se comportando sob pressão. Para entendermos como proteger o coração, precisamos primeiro visualizar o que acontece dentro de nós. Imagine que o seu coração é uma bomba de água em uma casa antiga e os seus vasos sanguíneos são os canos. Durante o dia, essa bomba trabalha sob uma pressão constante para enviar sangue para todos os cômodos. À noite, o esperado é que a pressão diminua, permitindo que a bomba descanse. No entanto, se você sofre de apneia do sono, por exemplo, é como se alguém estivesse apertando os canos de repente, várias vezes por hora. O coração, sem entender o que ocorre, precisa bombear com muito mais força para vencer essa resistência, e é exatamente aí que o risco de um infarto ou um acidente vascular cerebral aumenta drasticamente nas primeiras horas da manhã. Vamos abordar agora os 3 pilares que você precisa observar para garantir que seu sono proteja e não prejudique a sua saúde. O primeiro pilar é o ambiente do seu quarto. Pode parecer um detalhe, mas a temperatura e a luz influenciam diretamente como seu coração se prepara para o repouso. O corpo humano, especialmente após os 60 anos, precisa de um ambiente ligeiramente mais fresco para baixar a temperatura interna e disparar a produção de melatonina, o hormônio que não apenas nos faz dormir, mas que possui propriedades antioxidantes cruciais para a proteção das células cardíacas. Um quarto muito quente ou iluminado mantém o seu sistema nervoso em estado de alerta, evitando que a pressão arterial caia como deveria. O segundo pilar é a alimentação noturna. Existe um erro muito comum que observamos em muitas pessoas: o jantar tardio e pesado. Quando você exige que seu sistema digestivo trabalhe pesado no meio da noite, o fluxo sanguíneo é desviado para o estômago e o corpo libera hormônios de estresse para dar conta desse processo. Isso mantém o seu coração em ritmo de trabalho forçado, quando ele deveria estar em modo de recuperação. Tente fazer sua última refeição pelo menos 3 horas antes de deitar. Se você sente fome à noite, prefira algo leve, como um chá de camomila ou uma pequena porção de frutas que ajudem no relaxamento. Pequenas mudanças de hábito como essa são as que realmente trazem longevidade. O terceiro pilar, e talvez o mais importante, é o controle da respiração. Muitas pessoas ignoram o ronco, tratando-o como algo normal da idade, mas o ronco frequente é o sinal mais clássico de que seus níveis de oxigênio estão caindo durante o sono. Esse ciclo de falta de oxigênio seguido de um despertar brusco coloca o coração sob estresse agudo repetidas vezes durante a noite.
Se você ronca ou acorda cansado, não ignore isso. Procure um médico para investigar se existe apneia. Tratar esse problema não é apenas sobre dormir melhor, é sobre salvar o seu coração de uma sobrecarga que a longo prazo pode ser fatal. Além disso, a posição em que você dorme faz diferença. Dormir de lado pode ser muito mais benéfico para manter as vias aéreas abertas do que dormir de barriga para cima se você tiver propensão ao ronco. Agora, vamos falar sobre os sinais de alerta que você deve observar. Se você nota que acorda frequentemente com a boca seca, com dor de cabeça matinal ou com uma sensação de taquicardia, seu corpo está pedindo socorro. O silêncio da noite é onde muitas doenças cardiovasculares dão seu primeiro aviso. A ciência mostra que o risco de eventos cardíacos é maior entre 4 e 6 da manhã, justamente porque é o momento em que o corpo tenta retomar a atividade diária e o coração é testado após uma noite que deveria ter sido reparadora. Se o seu sono foi fragmentado, esse teste se torna perigoso. Para começarmos a mudar isso hoje, proponho algumas ações práticas. Primeiro, elimine o uso de telas de celulares e televisores 1 hora antes de dormir. A luz azul inibe a melatonina e deixa seu cérebro acreditando que ainda é dia, impedindo o relaxamento profundo. Segundo, crie um ritual de gratidão ou respiração lenta antes de fechar os olhos. A respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando lentamente pela boca, ativa o nervo vago, o responsável por mandar um sinal de paz para o seu coração. Ao fazer isso, você está literalmente ensinando o seu músculo cardíaco a desacelerar e a entrar em um estado de economia de energia. Muitas vezes, recebemos mensagens de pessoas que dizem que não conseguem mudar velhos hábitos, e eu entendo perfeitamente o seu desafio. É como tentar mudar a rota de um navio grande. Leva tempo e esforço constante. Mas lembre-se de que a saúde não se conquista com mudanças drásticas de uma hora para outra, mas com a constância de pequenas escolhas. Cada noite em que você prioriza um ambiente escuro, silencioso e calmo, você está dando um presente de saúde para o seu coração. Você está escolhendo viver mais anos com autonomia, sem depender de ninguém e com a energia que você merece ter. Você pode estar se perguntando se esses cuidados realmente fazem diferença, se você já tem algum diagnóstico de pressão alta ou colesterol. A resposta é um enfático sim. Justamente por já ter um desafio de saúde, o seu sono se torna a sua ferramenta de tratamento mais potente. Durante o sono, o seu corpo regula a produção de substâncias que controlam a inflamação nas artérias. Dormir bem é, na prática, fazer uma faxina nas suas artérias todas as noites. Se você negligencia o sono, essa faxina não ocorre e a inflamação persiste, o que pode agravar qualquer condição pré-existente. Vamos recapitular os pontos principais para fixar esse conhecimento. Primeiro, valorize o ambiente de repouso, buscando conforto, baixa luminosidade e temperatura agradável. Segundo, cuide da última refeição do dia, optando por algo leve para não sobrecarregar seu coração durante a noite. Terceiro, preste atenção à qualidade da sua respiração e não ignore o ronco ou o despertar cansado. Quarto, utilize técnicas de respiração consciente antes de dormir para acalmar o sistema nervoso. E, finalmente, entenda que o sono é o período de recuperação e reparação do seu sistema cardiovascular, sendo tão importante quanto a medicação que você possa estar tomando. A vida é feita de momentos preciosos, e a terceira idade é uma etapa onde esses momentos ganham um valor ainda mais especial. Poder brincar com os netos, caminhar no parque, viajar e desfrutar da aposentadoria exige que estejamos bem. Estar bem começa com a forma como tratamos nosso corpo à noite. Espero que essas informações tenham trazido clareza e um senso de urgência positiva para o cuidado com o seu descanso. Não espere pelas estatísticas alarmantes que mencionamos no início para começar a mudar sua rotina.
Você tem o poder de proteger o seu coração, hoje mesmo, através das suas escolhas, antes de ir dormir. Para encerrar este encontro de hoje, quero pedir que você olhe para o seu companheiro, companheira, ou para si mesmo, e avalie como tem sido a rotina noturna. Se este conteúdo trouxe alguma reflexão importante, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essas orientações, compartilhe este vídeo agora mesmo. O conhecimento salva vidas, e ao compartilhar, você está ajudando alguém a ter noites mais tranquilas e dias mais longos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois nosso compromisso é trazer toda semana dicas práticas para que você envelheça com saúde, vitalidade e a máxima qualidade de vida possível. Deixe aqui embaixo nos comentários qual desses 3 pilares você vai começar a aplicar já na noite de hoje. A mudança na luz do quarto, a atenção com o horário da última refeição ou a prática da respiração consciente. Quero ler cada um de vocês e saber como posso continuar ajudando em sua jornada rumo a uma longevidade saudável. Cuide-se, valorize o seu descanso e tenha sempre em mente que um coração bem cuidado enquanto você dorme é a chave para uma vida cheia de energia quando você acordar. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo encontro. E falando em jornada, gostaria de abrir um parêntese ainda mais profundo sobre o que acontece com a nossa percepção de tempo e bem-estar conforme os anos avançam. Muitas vezes, ao atingirmos essa fase mais madura da vida, caímos na armadilha de acreditar que o cansaço constante é apenas um subproduto natural da idade, algo inerente ao processo de envelhecimento que devemos simplesmente aceitar e suportar. Permitam-me ser muito direto com vocês. O cansaço crônico não é um troféu de honra, nem é um destino inevitável. É frequentemente um sinal de alerta, um grito do organismo pedindo uma melhor gestão da sua energia vital. Quando negligenciamos a qualidade do sono, não estamos apenas comprometendo o coração, estamos acelerando o desgaste de todos os nossos sistemas, desde a eficiência do nosso sistema imunológico até a nitidez do nosso raciocínio. Vamos explorar um ponto que raramente é discutido com a seriedade necessária: a relação entre a temperatura do ambiente e a profundidade do sono. Existe uma crença popular de que, conforme envelhecemos, precisamos de ambientes mais aquecidos para nos sentirmos confortáveis. E embora isso seja verdade para o conforto térmico durante o dia, a ciência do sono nos mostra um caminho diferente para a noite. O nosso corpo, para entrar nas fases mais profundas e reparadoras do sono, precisa reduzir sua temperatura interna em cerca de 1 grau centígrado. Se você dorme em um ambiente excessivamente abafado ou sob uma quantidade de cobertores que impede essa dissipação natural de calor, seu corpo luta para atingir o estado de repouso absoluto. O resultado é um sono fragmentado. Aquele sono leve onde você acorda várias vezes durante a madrugada, sente que não descansa verdadeiramente mesmo após 8 horas na cama e acorda no dia seguinte com a sensação de que foi atropelado por um caminhão. Experimente, na próxima noite, ajustar o ambiente para uma temperatura levemente mais fresca. É um detalhe simples, quase imperceptível, mas que pode ser a diferença entre acordar exausto ou despertar renovado e pronto para os desafios da manhã. Além do ambiente, precisamos conversar sobre o papel da nossa mente antes de fechar os olhos. Vivemos em uma era de hiperestimulação, onde a televisão, o celular e o excesso de informações nos bombardeiam até o último segundo antes de tentarmos dormir. Para quem já passou das 6 décadas, o impacto disso é ainda mais severo. O cérebro, que já processou uma vida inteira de experiências, precisa de um período de desconexão deliberada. Não se trata apenas de esquecer os problemas, mas de criar um ritual de transição. Já pensou em dedicar os últimos 30 minutos do seu dia a algo que não envolva telas? Pode ser uma leitura leve, um hábito de escrita, onde você anota 3 coisas pelas quais foi grato durante aquele dia, ou simplesmente um momento de silêncio contemplativo.
Quando você leva preocupações ou o barulho do noticiário para o travesseiro, você está enviando uma mensagem ao seu sistema nervoso de que ainda está em alerta. O coração, inevitavelmente, responde a esse estado de prontidão, aumentando levemente a sua frequência cardíaca, o que é o oposto do que precisamos para um descanso profundo e restaurador. Considerem também a importância da hidratação, um tema que gera muitas dúvidas na terceira idade. Sabemos que a sede diminui com o passar dos anos e o risco de desidratação aumenta, mas o erro comum é tentar compensar isso bebendo grandes quantidades de líquidos logo antes de se deitar. Isso força o organismo a interromper o sono diversas vezes para ir ao banheiro, o que, além de ser um transtorno, gera um ciclo de estresse para o coração, que precisa lidar com a pressão sanguínea instável, causada por esses despertares noturnos. O segredo aqui é o equilíbrio. Hidrate-se muito bem ao longo de todo o dia, mas reduza a ingestão de líquidos cerca de 2 horas antes do horário de dormir. Esse pequeno ajuste na sua logística diária economiza preciosas horas de sono ininterrupto, permitindo que seu corpo complete os ciclos necessários para a reparação cardiovascular. Muitos de vocês podem estar se perguntando sobre a suplementação. É um tema que atrai muita atenção, mas quero deixar um alerta importante aqui. Não tomem decisões autônomas baseadas em modismos ou promessas milagrosas da internet. O uso de substâncias como a melatonina ou outros fitoterápicos deve ser sempre, e sem exceção, discutido com o médico que acompanha o seu histórico clínico. O que é um auxílio precioso para um, pode ser um gatilho de interação indesejada para outro, especialmente para quem já faz uso de medicação controlada para pressão alta, diabetes ou colesterol. O seu médico conhece a sua química interna melhor do que qualquer autor de postagens em redes sociais. Tragam essas dúvidas para a consulta. Perguntem sobre a viabilidade de ajustar horários, suplementos ou hábitos. A parceria com o seu profissional de saúde é um dos pilares mais sólidos para uma longevidade com qualidade. Quero convidar vocês a encararem a noite não como um fim, mas como um investimento. Imagine que o seu corpo é como a casa onde você vive. Durante o dia, fazemos as manutenções superficiais. Limpamos o chão, guardamos as louças, organizamos os cômodos. Mas é durante a noite que ocorre a reforma estrutural. É quando os reparos invisíveis são feitos nas paredes, na fiação elétrica, na estrutura de sustentação. Se você não permite que essa equipe de reparos trabalhe, ou seja, se você interrompe o sono, se você estressa o sistema com jantares pesados, se mantém o ambiente inóspito, a casa começa a se deteriorar. Pequenas rachaduras surgem aqui e ali, e é exatamente assim que as doenças crônicas se instalam. O cuidado com o sono é o cuidado com a estrutura da sua vida. E para aqueles que talvez estejam se sentindo desanimados, pensando que já passaram da idade de mudar hábitos, quero dizer com toda a certeza: nunca é tarde. O nosso organismo é dotado de uma capacidade de adaptação impressionante, mesmo que em ritmo diferente de quando tínhamos 20 anos. Pequenas modificações introduzidas hoje geram resultados cumulativos que se tornam visíveis em poucas semanas. A disposição melhora, o humor se estabiliza, a clareza mental retorna e, o mais importante, o seu coração passa a trabalhar com menos esforço, menos pressão e mais eficiência. Isso não é apenas sobre viver mais anos, é sobre dar vida a esses anos, com autonomia, com força e com a capacidade de desfrutar plenamente do convívio com as pessoas que amamos. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada. O compromisso que firmamos aqui é de uma troca constante. Ao longo dos nossos próximos encontros, vamos destrinchar outros aspectos fundamentais da saúde, mas quero que este assunto, o sono e a saúde cardiovascular, seja o ponto de partida para essa transformação. Se você sente que a sua rotina está muito distante do ideal, não tente mudar tudo de uma vez, pois isso pode se tornar uma fonte extra de ansiedade.
Escolha um único ponto, como falamos anteriormente. Talvez hoje seja a noite ideal para começar apenas com a penumbra. Amanhã, quem sabe, você ajusta o horário do chá ou da água. E na próxima semana, você introduz a respiração consciente. São os pequenos passos, dados com constância e paciência, que constroem as grandes mudanças de vida. Encerro este capítulo reforçando a importância de olhar para dentro. Muitas vezes, estamos tão focados nos cuidados externos que esquecemos que a saúde começa na quietude, na pausa, no momento em que decidimos que o mundo pode esperar até o amanhecer. O mundo continuará girando, os problemas de amanhã se resolverão com a luz do dia, mas a sua saúde, o seu coração e a sua paz de espírito são responsabilidades que pertencem unicamente a você. Valorize o seu descanso como o tesouro que ele é. Proteja-o. Defenda o seu sono como se a sua vida dependesse disso, porque, na verdade, ela depende. Agradeço profundamente por terem caminhado comigo até aqui, por dedicarem este tempo precioso à própria saúde. Espero que as palavras de hoje não fiquem apenas no campo teórico, mas que se tornem ações concretas assim que o sol se pôr. Lembre-se de que o conhecimento compartilhado tem o poder de transformar famílias inteiras. Se você conhece alguém que vive à base de remédios para dormir, que reclama constantemente de cansaço ou que ignora esses sinais básicos, seja o mensageiro da mudança. Convide essa pessoa a assistir a este conteúdo, a repensar a própria rotina. O envelhecimento pode ser, e deve ser, uma época de colheita, de sabedoria e de muita vitalidade. Estamos juntos nessa construção diária. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu relato, a sua dúvida ou a sua pequena vitória de hoje. Cada mensagem é um combustível para continuarmos trazendo conteúdos que realmente façam a diferença na vida de vocês. Descansem bem, cuidem do coração e que a noite de hoje seja o começo de um ciclo de renovação profunda. Até a próxima, e que a saúde seja sempre a sua maior companheira.